Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e a primeira resenha literária do canal. Continuamos firmes na Maratona Literária de Verão 2021. Eu já li 3 dos 5 livros que eu preciso ler e hoje eu quero falar de um deles que foi o meu favorito até agora, que é Flores para Algernon. Vou fazer parte dessa resenha sem spoilers e parte com spoilers. Vai aparecer aqui na tela a hora que eu vou começar a falar spoilers, caso você queira parar de assistir o vídeo. E se eu tiver a capacidade tecnológica, vai aparecer marcado aqui embaixo também. Já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para eu falar pra minha mãe que eu fiquei famosa. E se você quiser comprar flores para Algernon, dá para usar o link que tem aqui na descrição, que você não paga nada além do valor normal, mas eu ganho uma pequena comissão e posso investir aqui no canal, para trazer mais conteúdo legal para vocês. Esse livro também está disponível agora pelo Kindle Unlimited, então se você tem a assinatura do Kindle Unlimited, você pode ler ele de graça com o valor da sua assinatura. Flores para Algernon é um livro do autor estadunidense Daniel Keyes e foi lançado pela primeira vez em 1959. Vocês vão notar conforme a gente for conversando que, embora seja já um livro um pouco antigo, ele continua trazendo umas temáticas muito atuais. Então vamos à sinopse primeiro. Ao contrário do que vocês podem imaginar, Algernon não é o nome do personagem principal. Algernon é um rato. O nome do personagem principal é Charlie Gordon, que é um homem de 32 anos que trabalha numa padaria e tem uma deficiência intelectual. O sonho do Charlie é se tornar inteligente, e é uma coisa que parte meu coração todas as vezes que ele fala no início do livro, porque ele diz que ele quer se tornar inteligente para que as pessoas gostem dele. O Charlie estuda numa escola que tem um termo que a gente não usa mais hoje em dia no nome, que é a Escola para Adultos Retardados, e foi uma coisa muito estranha para mim ler esse livro com esse termo sendo utilizado várias vezes, não só no nome da escola, mas para se referir ao próprio Charlie, porque é um termo que a gente não usa mais, e soa super errado toda vez, mas eu entendo que o livro se passa nessa época, então faz sentido que ele esteja sendo utilizado e faz sentido que as pessoas tenham esse estigma dentro dessa história. Então a professora dessa escola indica o Charlie como um possível voluntário para uma cirurgia revolucionária que estão desenvolvendo numa universidade que pode aumentar o QI dele. Então inicialmente os cientistas fazem o Charlie passar por alguns testes para ter certeza de que ele vai ser a melhor cobaia para esse estudo, e acaba que ele se destaca justamente pela vontade que ele tem muito grande de se tornar uma pessoa inteligente. Ele tem uma motivação que as outras pessoas que estão ali para ser possíveis voluntárias não têm. Então eles têm a certeza de que o Charlie vai colaborar e que ele vai se esforçar para fazer parte do experimento. Durante esses testes do início, a gente conhece o rato Algernon, que foi a primeira cobaia dessa cirurgia experimental e que se tornou um rato muito inteligente, que inclusive o Charlie fica fazendo alguns desafios contra o rato e o Algernon sempre ganha. Mas ainda existe um certo nível de dúvida sobre se a cirurgia vai fazer com que tanto o rato quanto o Charlie se mantenham inteligentes para sempre. Não se tem certeza do que pode acontecer a longo prazo, mas os cientistas estão esperançosos de que vai funcionar e que eles vão ficar inteligentes pro resto da vida. De qualquer forma, como o Charlie quer muito ficar inteligente para as pessoas gostarem dele, ele aceita os riscos e resolve participar dessa cirurgia e acaba sendo selecionado também pelos cientistas. A gente acompanha a história por meio de relatos de progresso, que é uma espécie de diário que o Charlie é obrigado a fazer no início, para o acompanhamento do experimento. Então a gente vai ter bem que nem um diário mesmo, com as datas aqui, por exemplo. Vamos focar. E assim a gente vai acompanhando a história. Eu não costumo gostar desse tipo de narrativa que é como um diário. Eu vi isso e eu já meio que torci o nariz, assim, pensando, bah, vai ser uma narrativa dessas. Mas acaba sendo muito importante para a história que ela seja narrada justamente dessa forma. Quando você começa a ler, os relatos do Charlie são cheios de erro de grafia, são um pouco infantilizados, isso te atrapalha um pouco na leitura, mas faz muito sentido com a narrativa. Então eu achei uma decisão muito pertinente do autor para trazer no livro, que deixa a gente realmente entender quem é o Charlie no começo, deixa a gente entender a deficiência que ele tem, a dificuldade que ele tem de se relacionar com as pessoas, de entender o que está acontecendo às vezes, e a maneira como ele entende as coisas. E embora ele tenha se esforçado para aprender a ler e escrever durante todo esse tempo, é ainda uma grande dificuldade para ele. Ele não só escreve bastante errado, como ele tem dificuldade de se concentrar para escrever. Eu me pergunto como deve ser a experiência de ler esse livro na língua original, porque com certeza deve ter sido um grande trabalho para a autora para traduzir esses erros gramaticais e toda essa vibe infantil de uma forma condizente com o que o autor fez no original.
Então aqui a gente tem um grande trabalho da tradutora Luisa Geisler, e a tradução é uma coisa que a gente não aprecia tanto quanto a gente deveria, mas é uma coisa muito importante para os livros, muito importante para fazer o estilo do autor original permanecer no livro tanto quanto possível, para o mínimo de detalhes possível se perder. Então tradução é muito importante e aqui isso fica bastante claro. Depois da cirurgia e conforme a gente vai avançando nas páginas, a gente percebe que a escrita do Charlie está mudando. Não só na gramática, quanto a outras coisas, pontuação e até os próprios assuntos que ele está falando, a maneira como ele percebe as coisas. E eu achei isso tudo muito interessante, porque várias vezes quando a gente fala de literatura, as pessoas falam como se os clássicos do passado fossem as coisas mais bem escritas possíveis, porque eles são todos rebuscados e tudo mais. E aí quando a gente fala de literatura moderna, se fala como se a escrita tivesse perdido, como se tudo fosse simples demais. Mas eu sou da opinião que, por exemplo, em A Culpa das Estrelas, do John Green, a narrativa lembra muito a escrita de uma adolescente. Por quê? Porque a personagem que está contando a história pra gente é uma adolescente. Então, se soasse de uma forma mais rebuscada, se soasse como Dostoiévski, não ia fazer o menor sentido. E esse é o caso de Flores para Algernon. A gente tem todo o acompanhamento do Charlie antes da cirurgia e depois da cirurgia, vendo a maneira como ele vai mudando e tudo faz sentido com o personagem. Isso é importante também porque mostra pra gente que o experimento funcionou, que o Charlie tá ficando mais inteligente, que ele tá tendo uma capacidade maior de reter o que ele aprende, porque antes ele esquecia as coisas que ele tentava aprender. Isso é legal porque é mais do que dizer que o experimento funcionou, é mostrar pro leitor o que tá acontecendo. E o fato da cirurgia ter funcionado vai ter diferentes efeitos. Por um lado, o Charlie tá muito feliz de ter funcionado, ele tá feliz de conseguir ler, ele tá feliz de conseguir realizar tarefas que ele não conseguia antes, ele é promovido na padaria, ele consegue se relacionar com as pessoas de uma maneira que ele não conseguia antes, mas, por outro lado, ele começa a ter uma outra percepção da realidade que não é tão boa. Ele percebe, por exemplo, que as pessoas que ele achava serem os amigos dele estavam caçoando dele esse tempo todo. Ele também vai começar a se lembrar mais do passado, a gente vai ter vários flashbacks que vão se alternando com o momento atual, em que a gente vai entender mais da família dele, como que foi a infância dele, quais são os traumas que fazem com que ele seja da maneira que ele é, toda a rejeição pela qual ele passa, mas das quais ele não tinha tanta consciência até agora, ele nem se lembrava direito da família, na verdade. E a gente vai entender, inclusive, a necessidade que ele sente de se tornar inteligente para as pessoas gostarem dele, porque que ele tem essa ideia de que se ele for inteligente tudo vai mudar e as relações dele vão mudar. Flores para Algernon, um livro que vai te fazer pensar sobre o que significa ser uma pessoa, sobre o que significa ser inteligente, sobre o distanciamento que existe entre a ciência e as pessoas de verdade, sobre as dificuldades de uma pessoa com deficiência intelectual e sobre o que é mais importante, conhecimento ou amor. Eu não chorei porque eu não costumo chorar em livros, eu deixei esse questionamento aqui quando eu falei desse livro pela primeira vez, no vídeo dos 12 livros para 2021, que eu vou deixar aqui em algum lugar. De novo, se eu tiver a capacidade tecnológica de fazer isso. Mas eu senti um forte aperto no peito em vários momentos e eu sei que muita gente chora lendo esse livro, eu entendo por quê. Eu tenho certeza que no final desse ano, esse livro vai estar na lista dos meus melhores de 2021. Eu recomendo pra todo mundo, acho impossível não gostar. Agora a gente vai pra parte com spoilers, pra você que já morreu por dentro e não se importa de levar spoilers, ou pra você que já leu o livro e quer saber o que eu achei de algumas coisas mais específicas e quer participar comigo da conversa também nos comentários. Se você não se encaixa em nenhum desses dois grupos, você tá liberado para se retirar do vídeo agora, mas não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para saber toda vez que eu publicar alguma coisa. Se você tivesse interessado pelo livro, não esquece de comprar no meu link aqui embaixo. Agora eu vou comentar com vocês alguns dos meus pensamentos durante a leitura. Fiz várias anotações nesse livro, tá cheio de post de cor-de-rosa e algumas marcações no meio dele. Se vocês forem comentar alguma coisa que tem spoiler nos comentários, coloquem um aviso de spoilers em cima pro pessoal que tá olhando os comentários e que não leu o livro ainda não levar um susto. A primeira questão é a dificuldade da família do Charlie de lidar com a deficiência intelectual dele. Esse é um problema que se tem até hoje, como eu disse no início do vídeo, apesar de ser um livro de 1959, é um livro com temáticas muito atuais. Embora se tenha quebrado um pouco esse estigma, continua sendo uma dificuldade às vezes ter o acesso à informação necessária, ter acesso à ajuda profissional necessária para aprender a lidar com uma criança deficiente intelectual da melhor maneira possível. Os pais do Charlie têm muita dificuldade com isso, e se por um lado você fica odiando eles, por outro lado você também entende as atitudes deles.
Eles sentem muito medo e estão assustados de ter um filho deficiente num período de tempo em que isso não era bem aceito e que eles não sabiam direito o que fazer. A mãe do Charlie tenta com todas as forças procurar uma cura para o filho dela para que ele possa ser inteligente como as outras crianças, mas quando chega a hora de aceitar que ele vai ser dessa forma pro resto da vida, ela não consegue lidar com isso. E em certo ponto da história, o Charlie começa a se lembrar do pai dele como sendo a pessoa na casa que estava sempre defendendo ele. Isso por um lado é legal, mas por outro eu fiquei também com a impressão de que o pai dele era meio que um banana. Não sei se vocês concordam, porque embora ele defenda o Charlie em alguns momentos, ele sempre acaba aceitando o que a esposa fala. Inclusive na hora que a esposa pede que o pai leve o Charlie para outro lugar para proteger a filha mais nova, e o pai faz isso. Ele não pega o Charlie e vai viver com o Charlie em outro lugar. Eu sei que isso seria difícil para a época e que ele também precisaria trabalhar e não teria como ficar cuidando de Charlie, mas te deixa pensando que ele talvez não tenha tentado tanto quanto ele deveria. Já a mãe do Charlie desiste completamente dele quando ela finalmente consegue o bebê perfeito que ela sempre quis, que é a Norma. Esse é um ponto muito triste da história e que vai causar também a perda do laço de irmãos que o Charlie e a Norma poderiam ter tido. Além de outras coisas que acabam causando isso, né? Como toda a relação que a Norma tem de sofrer bullying na escola por causa do Charlie e de não receber a atenção em casa que ela gostaria, porque ele tem que ser cuidado sempre mais do que ela, embora ela seja a irmã mais nova. E aí a gente tem o reencontro dos dois no final do livro, em que a gente percebe que existe um arrependimento por parte dela pelas coisas que ela fazia com ele quando eles eram crianças e por ter sido a causa dele ter sido levado para longe da família, para longe de casa. Ao mesmo tempo em que você sente raiva dela, de novo a coisa tanto do ódio quanto do entendimento. Porque ao mesmo tempo que você tem raiva por ela ter feito isso, você entende que ela era só uma criança e que ela não sabia o que ela estava fazendo direito e que no futuro ela tá arrependida disso porque é uma coisa que manteve ela afastada do irmão por todos esses anos, que ela inclusive achou que tinha morrido, porque foi o que a mãe falou que aconteceu. Nesse sentimento que ela tinha como criança em relação ao Charlie, a gente pode pensar também que parte do fato dela não tratar ele bem e tudo mais, pode vir do fato de que a mãe tratava o Charlie mal e ela poderia estar mimicando esse comportamento. É possível que se ela tivesse tido pais que conversassem com ela sobre a deficiência do Charlie, que explicassem como é que funcionava e falassem com ela de uma maneira amorosa, talvez, mesmo ela sofrendo bullying na escola por causa dele, ela não tivesse sido tão ruim com ele. Ela poderia ter sido uma irmã melhor para ele se os pais tivessem ajudado nessa relação. E o próprio Charlie não consegue odiar ela no final das contas, embora ele queira, porque ele entende por que ela fez essas coisas. E acaba também sendo uma imagem forte nesse momento o fato de que quando finalmente ele vai poder ser o irmão mais velho dela, agora que ele já tá inteligente, ele não vai conseguir porque ele tá com a cabeça definhando já e ele não vai poder estar ao lado da irmã dele para cuidar da mãe que tá com demência. Porque se você tá aqui porque você gosta de receber spoiler, você já morreu por dentro, é isso que acontece no final do livro. O Charlie começa a ter um retrocesso no cérebro dele, em que, assim como o QI dele aumentou muito rápido, ele também vai diminuir muito rápido. E talvez até ter essa deficiência agravada, como a gente percebe com o rato Algernon, que começa a definhar antes dele, porque fez a cirurgia antes do Charlie, e acaba morrendo. Claro que no caso do Charlie, a partir de certo ponto a gente não tem como saber o que realmente aconteceu com ele, porque a gente está sabendo da história pelo próprio relato dele, como eu falei antes, e em certo ponto ele para de escrever o que pode ter acontecido porque ele esqueceu como é que se escreve. Então a gente não tem como ter certeza se ele vai ter exatamente o mesmo destino do Algernon, mas é bastante possível. Para mim, uma fala muito marcante do livro é essa daqui. Aprendi que apenas a inteligência não quer dizer porcaria nenhuma. Aqui na sua universidade, inteligência, educação, conhecimento. Todas essas coisas viraram ídolos. Mas agora sei que existe algo que todos vocês negligenciaram. Inteligência e educação, sem doses de afeto humano, não valem droga nenhuma. Isso nos traz duas ideias. A primeira é que os cientistas ficam o tempo todo falando como se antes do experimento o Charlie não fosse realmente uma pessoa, como se ele só tivesse passado a existir depois do experimento. E ele é tratado em vários momentos como uma cobaia, como algo a ser exibido e a ser estudado, assim como o Algernon, como se ele não fosse uma pessoa de verdade. Eles são objetos de estudo antes de qualquer coisa. Isso me lembra muito o comportamento da ciência na nossa sociedade, e não só das ciências exatas e biológicas, estou falando de ciências humanas, que teoricamente deveriam ser humanas.
Tô falando, por exemplo, de estudos sobre uma comunidade pobre que serve só para deixar o cientista famoso na comunidade científica como se ele tivesse feito uma coisa genial, mas que não realmente traz algo de volta para essa comunidade. Trabalhos que não têm participação da comunidade e que não devolvem algo para ela, que servem só para ser famoso entre os seus pares. Isso acontece muito. E também o caso das teses e outros materiais científicos que não são escritos de maneira que a população normal possa ler. Todas essas coisas que são feitas de maneira pretensiosa, muitas vezes dentro da universidade, e que ficam sem nunca sair de lá, formando assim um conhecimento um pouco inútil. A segunda coisa que essa frase me remete é a ligação que o Charlie faz na cabeça dele entre inteligência e afeto, que é uma coisa que a gente vê desde o início do livro, porque ele quer justamente ser inteligente para que as pessoas gostem dele. Só que ele acaba encontrando muita dificuldade em fazer as pessoas gostarem dele, porque embora ele se torne muito inteligente, ele não tem o mesmo nível de inteligência emocional, porque afinal das contas ele foi uma criança durante um longo tempo. Conforme ele vai ficando mais inteligente, a gente vê que ele também se torna snob e começa a desprezar as pessoas que não sabem tanto quanto ele. Isso é muito negativo porque ele continua querendo ser amado, mas ele continua sem saber como. Essa ligação que o Charlie vê entre inteligência e amor está no centro do livro. E do meu ponto de vista, isso tem muito a ver com a validação que ele precisa. Não só das pessoas em geral, mas principalmente por parte da mãe. Porque tudo que o Charlie quis sempre foi o amor da mãe. E esse tempo todo ele achou que o que estava entre ele e a mãe dele era a falta de inteligência, que se ele pudesse ser inteligente, ele teria essa relação. Isso torna muito dramático o encontro dele no final com a mãe, porque quando ele finalmente pode mostrar para ela que ele se tornou inteligente como ela queria que ele fosse, ela já não entende ele, porque ela já está num certo estado de demência. Então o personagem passou por toda essa história para se tornar inteligente, para no final das contas a pessoa para quem ele mais queria se provar não conseguir entender, não conseguir se lembrar disso. E o meu último ponto sobre esse livro é potencialmente polêmico e eu não escutei ninguém falar sobre isso ainda. Seria Faye uma Manic Pixie Dream Girl? Pra quem não sabe, Manic Pixie Dream Girl é um estereótipo cinematográfico, também conhecido pelo nome em português que ninguém fala, garota maníaca fada sonhadora. Esse estereótipo é definido pelo crítico cinematográfico Nathan Rabin como aquela criatura cinematográfica cintilante e superficial que só existe na imaginação febril dos escritores. A Manic Pixie Dream Girl ajuda seu parceiro a crescer, a descobrir algo sobre si mesmo e se soltar, a perseguir seus sonhos e etc. Mas nunca persegue nada por ela mesma, nunca cresce e desaparece depois que o personagem principal já aprendeu a lição, quando ele começa a achar que a Manic Pixie Dream Girl é muito Dream Girl, e ele quer algo real. A gente conhece a Faye meio que em contraposição com a Alice. A Alice parece uma mulher real, ela é o amor da vida do Charlie, enquanto a Faye parece uma escapatória. E ela fecha com muitas coisas que a gente vê nesse estereótipo cinematográfico. A casa dela é bagunçada, ela bebe o tempo todo, ela senta no chão pra comer e beber por alguma razão, a porta da casa dela vive destrancada, aliás, não tem tranca, ela fica nua como se não fosse nada, ela fala as coisas como se não fossem nada, e ela faz muitas coisas que ele acaba eventualmente considerando como superficiais. Ela parece muito pra mim esse estereótipo da pessoa intrigante dos filmes, que eventualmente acaba desaparecendo quando o personagem principal não precisa mais dela. O que vocês acham? Briguem comigo nos comentários. Por hoje é isso, pessoal. Eu espero que você que não leu o livro, mas que resolveu ficar comigo até o final, compre o livro com o meu link e leia ele, porque eu sei que se você ficou comigo até agora é porque você está interessado nessa leitura. Na semana que vem eu vou trazer todos os livros lidos da maratona e talvez mais alguns. Me sigam nas redes para saber o que eu estou fazendo, compartilhem o vídeo com os amigos e até a próxima!